O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem o retiverdes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Vamos dizer todos juntos? Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou ainda muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, iluminai. Podemos sentar, filhos amados. Filhos santos de Deus. Então, essa missa hoje aqui, na nossa paróquia dos Sagrados Corações, era a missa para a gente acolher os campistas. Aconteceu desde quarta-feira um acampamento sênior, lá na cidade de Anitápolis, numa casa, num espaço de retiros que tem. Então, nós estamos acolhendo esses campistas hoje aqui. Só que na vinda de Anitápolis, feriadão prolongado, pegaram uma fila terrível ali na região de Palhoça City e vão chegar aqui mais tarde. Esse é um final de semana de muitas graças, né? Nós temos também os jovens que participaram conosco do Retiro no Ceará, temos os campistas, nós tivemos na madrugada última uma vigília de adoração aqui, que começou ontem às 11 da noite, terminou hoje às 6 da manhã, tivemos a tarde da misericórdia, muitas bênçãos, para celebrarmos justamente esse que é o domingo da misericórdia, que é o primeiro domingo depois da Páscoa, é o domingo da misericórdia, do lado de Jesus, do lado aberto de Jesus. Jesus na cruz, preso na cruz, o soldado traspassa o lado de Jesus com a espada, para ter certeza de que ele estava morto. E do lado aberto de Jesus desce sangue e água. Jesus ressuscitado, na visão de Santa Kowalska, coloca do seu lado aberto o sangue e a água. O sangue da Eucaristia, a água do Santo Batismo, que nos faz nascer a igreja. E no texto do Evangelho de hoje, olha que interessante, porque o evangelista diz assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, os discípulos reunidos, Jesus entrou. É no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo, é o dia que nós nos reunimos, é o nosso dia de guarda, não é mais o 7º dia. O 7º dia era na antiga aliança. O povo de Deus celebrava porque Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. Era o dia de guarda na antiga aliança.
na nova aliança, o dia de guarda é o dia da ressurreição. O dia que Jesus se entrega por amor de nós, é o primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, depois da ressurreição, os discípulos já estavam reunidos celebrando a primeira missa, partilhando o pão e partilhando a doutrina dos apóstolos. E Jesus entra e se coloca no meio deles, porque onde 2 ou mais estão reunidos, Deus está no meio deles. Qual que é o primeiro fruto da ressurreição que Jesus traz? Jesus entra no meio deles, eles estão lá rezando, celebrando a primeira missa no primeiro domingo, no primeiro dia da semana. Jesus diz: a paz esteja convosco, porque esse é fruto da ressurreição, é a paz. Cristo ressuscitado lá na tua casa, Ele quer encher a tua casa de paz. Cristo ressuscitado na tua vida, quer encher a tua vida de paz. Jesus transmite a paz, que é fruto da ressurreição. Aí Ele reúne os discípulos, sopra sobre eles o Espírito Santo e diz para os discípulos: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E aí olha o que Ele fala: recebei o Espírito Santo, os pecados de quem perdoardes serão perdoados, os pecados de quem retiverdes serão retidos. Jesus veio a este mundo para quê, meus irmãos amados? Jesus veio para nos salvar, perdoar os nossos pecados. Se o mundo fosse um mundo só de pessoas justas e corretas, Jesus precisaria ter vindo? Não, Ele veio porque existem pecadores, e Ele veio para os pecadores. O que Ele diz para os discípulos no dia da ressurreição? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele envia os discípulos também na mesma missão dele, de salvar o mundo e de perdoar os pecados. Por isso é que Ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem retiverdes serão retidos. Por isso é que os padres hoje confessam. Por isso é que hoje, ainda antes da missa, eu atendi 2 jovens em confissão. Passei a tarde atendendo confissões lá na Tarde da Misericórdia. Fui quinta-feira lá no acampamento atender as confissões. Por isso é que os padres têm essa missão, porque receberam de Jesus: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Os padres têm a sucessão apostólica, são todos ordenados pelos bispos, que foram ordenados pelos primeiros discípulos de Jesus. Uma sucessão que nunca se rompeu. Jesus diz: a paz esteja convosco, fruto da ressurreição. Jesus envia os discípulos para perdoar os pecados e trazer vida nova, fruto da ressurreição. Só que nesse momento um dos discípulos de Jesus não estava com ele, era Tomé. Os outros vão todos felizes dizer: vimos Jesus. Mas Tomé, incrédulo, não crê. Só vou acreditar se eu colocar a mão nos machucados de Jesus. O que acontece? No outro domingo, na outra missa, uma semana depois, novamente estando reunidos os discípulos com as portas fechadas, Jesus mais uma vez se coloca no meio deles. Só que aí Jesus chama Tomé: Tomé, coloca a mãozinha aqui. Tomé coloca: olha ao meu lado. Tomé olha, e aí Jesus diz: não sejas incrédulo, Tomé. Quando Tomé coloca as mãos e percebe que é Jesus, ele faz a sua grande profissão de fé. Qual é a oração de Tomé? Meu Senhor e meu... Todos juntos: meu Senhor. Grande profissão de fé, porque ele reconhece que está dentro de Jesus, e ele já reconhece Jesus como Senhor e Deus. Jesus ressuscitado é meu Senhor e é meu Deus. Se eu tenho Jesus como Senhor, é a Jesus que eu vou servir, e não a outros senhores, não a falsos senhores. Se eu tenho Jesus como meu Deus, eu sei que Jesus é Deus, e eu não vou buscar falsos deuses, porque eu tenho um Senhor e Deus, que é Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus puxa a orelha de Tomé: tu acreditaste porque me viste, Tomé? Mais felizes do que você são todos os que crerão sem terem visto, que é você. Porque aqui no altar nós vamos ver pão e vinho, e você crê. Ali no tabernáculo a gente vê a hóstia consagrada, e você crê.
Mesmo estando fechadas as portas da casa onde estavam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Muitas outras bênçãos foram realizadas por Jesus que não estão neste lugar, mas estas foram escritas com qual função? Obrigado, meu amor. Sabe o que a palavra de Deus diz? Nenhum copinho d'água vai ficar sem recompensa. Deus te recompense, viu, filha amada? Olha, mas estes sinais aconteceram para que você creia que Jesus é o Senhor, e crendo tenhas vida. Sinais que Deus deixou são para que você creia, para que você tenha fé, e que tendo fé, tenhas vida e vida em abundância. Para isso é que Jesus vem, para trazer vida para você e vida plena. É preciso que a gente confesse com os lábios e acredite com o coração que Jesus é nosso Senhor e nosso Deus. Que a palavra de Deus ajude você a ganhar a vida eterna. Amém.